Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 30 de julho de 2024, estamos na 17ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz que o campo é o mundo. Então, na verdade, isso está acontecendo agora, né? Jesus plantou a semente e agora está acontecendo, né? Juntos estão crescendo o joio e o trigo. Compreendamos, amados irmãos, Jesus veio trazer o perdão e tirar o pecado do mundo, né? Então, essa é a grande missão de Jesus. Lembrem, ele veio dar testemunho da verdade, né? E todo aquele que é da verdade escuta a sua voz. E ele veio justamente trazer isso, né? Nós que estávamos em situação de pecadores, somos convidados agora à conversão, ou seja, Deus nos perdoa e Jesus nos convida a sermos filhos e filhas de Deus. Lembrem o tema da nossa festa, né? Restaurar todas as coisas em Cristo. Então, ele nos convida a sermos restaurados por Deus para nos tornarmos herdeiros de Cristo. E tudo aquilo que é de Cristo é nosso. O Pai é Pai nosso, a Mãe é nossa Mãe, os irmãos são nossos irmãos. A graça de Cristo é para nós, a misericórdia é para nós, o perdão é para nós. Mas a gente precisa acolher a palavra e deixar-se renovar por ela. Mas, infelizmente, amados irmãos, existem aqueles que se opõem ao reino de Deus. E como Jesus já falou, nisto haverá divisões entre os bons e os maus, entre aqueles que têm e aqueles que não têm fé, entre os que praticam o mal e aqueles que praticam o bem. Assim, amados irmãos, o joio é separado do trigo. A gente vê isso lá em Mateus, capítulo 13, versículo 30. Então, somos convidados, amados irmãos, a participar dessa grande separação. Mas aí a gente podia perguntar, mas quem fará essa separação? Na verdade, amados irmãos, somos nós, ou seja, essa separação já está sendo feita. Pois na medida em que eu escuto a palavra de Deus e coloco em prática, eu estou me juntando ao trigo. E pelo contrário, na medida em que eu rejeito a palavra e coloco em prática tudo o contrário, ou seja, faço só o que eu quero, eu estou me juntando ao joio. Assim, amados irmãos, cada um receberá da vida o que aceita ou que acha que merece. Vejam, cada um vai receber da vida aquilo que aceita ou que acha que merece, porque você vai buscar justamente aquilo que você acha que você merece. Agora, quando nós temos fé, a gente vai buscar da vida aquilo que a gente acha que Deus, né, tem para nós. Então, a gente busca algo melhor. Por quê? Porque sabemos que Deus tem algo melhor para cada um de nós. Por isso, amados irmãos, a gente não deve se nivelar por baixo. Vejam
Vamos imaginar aquele Deus que nos criou, que quando criou o mundo, ele disse que era muito bom. Mas, aliás, quando criou o mundo, Deus disse que era bom. Mas quando criou o ser humano, Deus disse que era muito bom. E lembre aquilo que Jesus diz, ó, lá no capítulo 25 de Mateus. Vinde benditos do meu Pai, para o prêmio preparado para vocês desde a criação do mundo. Veja, aquilo que Deus tem para nós, Ele não fez agora, né? Achando que ia dar um prêmio para nós. Não. Quando Ele nos criou, Ele já preparou tudo isso para nós. Mas, infelizmente, o pecado nos afastou de Deus e aquilo que era nosso a gente acabou perdendo. Mas, é claro, amados irmãos, Deus nos convida a ser renovados, como já falou, a separar o joio e começar a ser trigo. Né? E a gente podia, mas padre, como é que cresce o joio? Veja, vamos imaginar, na medida que o joio vai crescendo, o que vai acontecer, amados irmãos? O trigo vai diminuir. Mas na medida que eu fizer o trigo crescer, quem diminui é o joio na minha vida. Então isso é uma escolha de cada um de nós. Como já falei, cada um aceita aquilo que acha que merece. Então cada um receberá da vida aquilo que acha que merece. Então, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados hoje, lembre, né, a buscar cada vez mais o reino de Deus, né? Pois cada pessoa, amados irmãos, né, terá que ter coragem de fazer por ela aquilo que ninguém mais tem coragem. Porque, vejam, não adianta eu achar que os outros vão fazer por mim. É eu que tenho que fazer, eu que tenho que assumir este compromisso, eu que tenho que aceitar o convite de Cristo. E é claro, amados irmãos, como é que a Escritura diz? Ó, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Ou seja, se torne trigo, pare de ser joio. Assim, amados irmãos e irmãs, né, cada um de nós, lembrem, né, temos que ter essa coragem de viver a nossa fé. Viver a fé não é para qualquer um, amados irmãos. Viver a fé é preciso coragem, né? Pois o mundo melhor, amados irmãos, precisa também de pessoas melhores. Vejam, né, tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Ó, não se preocupe com o mundo, ou seja, não queira deixar um mundo melhor para os seus filhos, mas deixe filhos melhores para o mundo. Aí sim, esse mundo será transformado com pessoas melhores. O mundo, amados irmãos, ele depende de como nós vivemos nele. Porque se eu vivo mal, o mundo vai se tornar mal. Mas se eu vivo bem, né, aquela casa, aquele ambiente vai se tornar bom. Veja a sua casa, né? A sua casa é ruim ou é boa? Na verdade, não existe casa ruim nem boa. O que existe é uma família que vive bem ou vive mal naquele ambiente. Então, que nós transformemos o ambiente em que vivemos pelas nossas palavras e ações. Ou seja, lembrando aquilo que eu falo muitas vezes na nossa missa, ó, se ame, se cuide, se respeite. Aí sim, esse mundo melhor vai começar a acontecer. Por quê? Porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.